Olá! Tudo bom? Olha aí você! Tudo bom! Maravilha, eu estava falando assim, ó, provavelmente vocês já conhecem a Joelma, mas deixa eu apresentar a querida Jo. Nós fizemos o evento Reacenda a Sua Essência, uma das treinadoras, doutora em psicanálise e em constelação. A Jo é fantástica. Jo, vou pedir para você ir falando um pouquinho, enquanto eu convido aqui o Alex. Que legal! Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Alex, né? Ele vai falar sobre propósito. E é interessante que a gente, sem propósito, a gente fica tão desorientado, tão perdido, né? Parece que não tem uma função para nossa vivência aqui. Então, propósito é tudo. É muito importante. E uma das coisas que eu acho fundamental é que nos últimos tempos talvez tenha se perdido um pouco essa questão de propósito. Porque todo mundo fala, tu tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito de vida? E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Propósito, o que é, para que serve, como é que usa, qual todas as funcionalidades. Alex, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui nos conhecendo ao vivo e a cores. Primeira vez que nós estamos nos falando. Você já conhece a Jo. E a Josi já me contou que você é autor do livro Propósito Central de Vida e também criador do método PCV. Então seja muito bem-vindo à live Explorando o Potencial Humano. Nós sempre procuramos trazer temas que estejam relacionados a isso mesmo. Como é que nós podemos explorar? O que tem em nós que de repente ainda não sabemos, mas que faz parte da nossa vida e que pode mudar tudo. E aí, você que é especialista no tema de propósito, né? Primeiro, eu gostaria que, se você quiser complementar alguma coisa que eu não disse, mas já trazer um pouquinho para nós. O que é esse tal deste propósito que tantas pessoas falam e que muitas vezes tem perdido aí a sua real conotação hoje? Top, Maria. Gratidão pelas palavras. Jo, que saudade de você. Gratidão. Tá aí com o livro. Olha que bonito, né? Mostra de novo. Olha que livro bonito. Autografado, é. Top demais. Gente, gratidão pelo convite de estar aqui com vocês, pela audiência de vocês. Que Deus abençoe cada um, a família de cada um, os sonhos de cada um. E falar de propósito para mim é algo que é muito simples e fácil, porém sempre é uma responsabilidade falar sobre propósito, dentre tantas autoridades falando sobre propósito, né? E aí tem uma grande máxima, quando tem muita gente falando de um assunto, deve ser porque tem um fundinho de verdade, né? Então tem muita gente falando de propósito, só que o que acontece? Quando também tem muita gente falando sobre algo, e principalmente sobre um assunto tão delicado e importante, algumas vezes as pessoas usam dessa informação somente replicada, né? Ouvi aqui e vou falar aqui. E não entra no profundo, não entra de fato a estudar o que aquilo quer dizer e às vezes ainda nem se permite a viver aquilo que está querendo ensinar, né? Então, quando eu decidi escrever esse livro, não foi algo que, tive um insight. Não, eu simplesmente escrevi o processo de 14 anos vivenciando cada item que eu coloquei dentro desse livro, não só na minha vida, como na vida de outras pessoas. Então, esse método, que é o método PCV, Propósito Central de Vida, é um método testado há mais de 15 anos, né? Que eu já apliquei isso em outras pessoas. E a minha vida, eu tenho 41 anos de idade. Dos 41, tira a minha primeira infância, que é a parte da inocência. A segunda infância, que é a fase de aprendizado e construção. Dali em diante, eu sempre procurei saber quem eu sou na fila do pão. Né? Então, querendo saber quem eu sou nessa vida. Então, a minha busca por resposta de propósito é muito desde a minha adolescência. Então, o que eu coloco no método e o que eu coloco no livro, que eu levo para as minhas palestras, é algo que muito conhecimento estudado, mas a maior parte é o empírico. É o que eu vivi, é o que eu sei que dá certo. É o que eu apliquei na vida de outras pessoas que eu também sei que dá certo, né? E aí, para resumir tudo isso dessa apresentação e responder a tua pergunta,
a questão do propósito, se a gente for para a palavra em si, né? O que significa a palavra propósito, a gente vai encontrar missão, um motivo que te leva a fazer alguma coisa, mas o que eu gosto de dizer, e é o que eu digo no livro, nos treinamentos onde eu aplico o método, é o único propósito, é o único motivo de estarmos vivos nessa terra. É o único. E aí nós temos diversas literaturas que vão falar do propósito definido. Que a pessoa pode definir um propósito que ela quer viver na vida. Top, é legal e é válido, tá bom? Eu acredito que todo ser humano tem que ter vários propósitos definidos, porque se não definir o propósito, para ele, alguém vai definir o que ele vai ter que viver. Então não foi ele quem definiu. E tá errado, porque a vida é minha, eu que defino o meu propósito. A vida é sua, Maria, a vida é sua, Ju. Nós temos que definir, porque nós que vamos colher as consequências disso, tá? Mas quando o meu método propósito PCV não é sobre o propósito definido, é sobre aquilo que o Criador pensou para nós, é sobre aquilo que Deus, o Pai, e talvez a audiência não seja toda cristã, então por isso eu falo Criador, mas para mim, além de Criador, ele é meu Pai, ele é meu amigo, ele é meu brother, ele é o meu Deus. E ele criou, porque aí eu sempre falo, né, independente se a pessoa acredita ou não, e eu respeito, tá tudo bem, eu respeito naquilo que as pessoas acreditam. Porque uma vez na vida também me coloquei como cético nessa vida, para poder testar mesmo, para poder ir atrás de respostas. Até que eu entendi que não, cara, tem que ter, a criação mostra que tem que ter um criador, né? E eu entendi que ele, para cada um de nós, a Maria, o que só você faz que ninguém mais pode fazer no mundo da maneira com que você faz e para quem você faz? Outra pessoa pode fazer o que você faz? Cara, pode, mas vai fazer do jeito dela e não vai alcançar do jeito que só a Maria vai alcançar. A Jo tem uma especialidade dentro dela que só ela pode fazer e que se ela não fizer, ninguém no planeta Terra vai descobrir que isso existe, né? Existiu um ditado que se espalhou há 10 anos atrás, se espalhou pelo mundo inteiro, e eu fui uma pessoa que disse muito isso, depois eu ressignifiquei, que qual que é a metáfora, né? Não é o ditado, a metáfora, que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque ali tem tesouros e riquezas enterradas, livros que nunca foram escritos, projetos que nunca saíram do coração. Então ali está o lugar que tem mais riquezas no mundo. E foi legal para aquele momento, mas depois eu ressignifiquei, entendendo o PCV, e eu descobri que o cemitério não é o lugar mais rico do mundo. Sabe onde é o lugar mais rico do mundo? É o nosso coração. Porque aqui estão as riquezas que ainda poderão ser descobertas. No cemitério não dá mais para descobrir. E tesouro que não é descoberto não tem validade, não tem valor, não tem... Agora só é aquilo que é descoberto tem valor. Faz sentido tudo isso? Faz sentido. E olha que interessante. Muitas pessoas acham que o propósito é a profissão. Tem pessoas que ainda confundem isso. Qual é o seu propósito? Ah, não, eu faço tal coisa, eu ajudo as pessoas pela minha profissão. E aí você traz toda essa desconstrução também, que ela pode ser uma parte da missão, mas não necessariamente isso. Isso acontece assim, na sua prática? Tem pessoas que confundem, que você tem identificado ainda? Total, acontece muito. E assim, também existe um ditado que percorreu-se muito. O marketing é muito poderoso, né? A gente sabe disso. O marketing, ele cria crenças nas pessoas e aí vai entrando na cabeça, as pessoas vão divulgando, mas às vezes não acontece para todos. Que é o quê? Que só é feliz aquele que trabalha em cima do seu propósito. Quando você entende que o seu propósito central de vida é algo único seu, que ninguém mais pode fazer na face da Terra, cara, você pode aplicar esse seu propósito em qualquer lugar. Você não precisa abrir um negócio próprio para aplicar o seu propósito. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? A gente usa na didática, para ficar mais simples, dentro do método PCV,
a gente usa muito figura de linguagem. Por exemplo, eu me apresento ali no livro e no método como meu PCV um semáforo. Eu sou um semáforo. E aí eu apresento pessoas como conectores. Ou tem gente já que descobriu que o propósito dela é ser band-aid. A gente vai achando metáforas assim. Então, vou pegar o exemplo dessa pessoa que é band-aid, tá? Cara, qual que é a função de um band-aid? A função do band-aid não é curar feridas. É proteger feridas. E aí, beleza. Essa pessoa que é um band-aid, ela precisa criar uma empresa para proteger feridas? Se ela fizer, que top, que máximo. Mas ela pode fazer isso no trabalho dela, trabalhando com TI, cara. Por quê? Tudo tem pessoas. Tem pessoas do lado. Então, ali naquele momento, ela pode ser usada para proteger a ferida de alguém que está ali do lado de um chefe que chegou falando uma coisa que vai machucar, e ela vai lá e reconstrói aquela frase e entrega de uma maneira que proteja feridas. Entende? Então, o propósito, e aí eu preciso ser sincero em dizer, dentro da metodologia que eu criei, que eu chamo de PCV, o propósito central de vida pode ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer profissão. Agora, quando nós falamos de propósito definido, que é totalmente diferente, aí sim, aí vale dizer o que o marketing falou. Você definiu um propósito da sua vida, vai fazer esse propósito acontecer? Se você conseguir abrir uma empresa para você trabalhar dentro desse seu propósito, vai ser muito melhor, muito mais fluido e muito mais gratificante. Agora, viver o propósito central de vida, que eu acredito, aí é crença minha, tá, gente? Tudo bem se alguém discordar, mas para mim o PCV é o mais poderoso de todos, porque não fui eu quem defini, foi o Criador que definiu para mim. E o que ele faz para mim é muito melhor. As decisões dele para mim é muito melhor, né? Então eu acredito que viver o PCV é muito mais poderoso, gratificante e fluido do que eu definir um propósito na minha vida. Respondi? Muito bom, hein? Ô, Ri, aqui no final do seu livro, no finalzinho mesmo, aqui, está escrito assim: a jornada do autoconhecimento não tem volta. E você começou aí a sua fala falando que foram 15 anos quem eu sou, buscando, né? E como que você falaria para a gente, incentivando essa jornada do autoconhecimento, linkando com o propósito central de vida? Uou, delicioso! Delicioso construir esse link. Cara, é assim, sem entrar em termos técnicos, mas só para citar, para quem esteja nos assistindo ter um pouco também de conhecimento técnico que seja da área, vamos falar da pirâmide dos níveis neurológicos, né? Na base da pirâmide a gente tem o ambiente, a ambientação. O topo da pirâmide nós temos propósito. Então, construir uma jornada de autoconhecimento, a pessoa que decide se autodesenvolver e cai para a jornada do autoconhecimento, é uma jornada para dentro de si. E aí eu coloco ali no livro, né? Ela não tem fim, porque no final sempre encontra reticências, né? Por quê? Porque quando você termina uma parte da jornada, parece que tem um outro voucher para você entrar no outro ônibus e ir para um outro caminho. E aí chega lá no final, tem um outro voucher, e agora já é um avião, você vai para outro caminho. Aí chega lá, tem um outro voucher, agora já é um foguete, você vai para outro caminho, né? Faz total sentido para uma pessoa que queira realmente saber qual é o motivo da vida dela. O que é que só ela pode fazer no planeta Terra, que ninguém mais pode fazer, faz total sentido essa pessoa embarcar na jornada do autodesenvolvimento. Se ela não fizer isso, ela pode encontrar? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas eu acredito que é muito mais desafiador. Vai dar muito mais murro em ponta de faca do que se tiver um método, uma metodologia, um mentor, um tutor, um coach, um treinador, né? Tiver alguém guiando nesse caminho. E esse é um ponto fundamental, porque eu fui essa pessoa que tinha preconceito com coach. Eu falava assim, pagar alguém para ficar me fazendo perguntas, jamais, eu mesmo me faço. Né? Eu tinha esse preconceito com treinamento, porque eu falava assim, vamos fazer uma lavagem cerebral.
vou ficar falando um monte de coisas, né? Só que eu cheguei num ponto da vida em que aquilo já era insustentável. Eu cheguei no fundo do poço, emocionalmente falando. Então, quando eu já tinha tentado quase que todas as outras alternativas, eu falei, não tá funcionando. Preciso de ajuda. E aí, então, eu fui buscar o autoconhecimento e a gente começa a ouvir falar sobre o propósito. E me fala uma coisa, Alex, para as pessoas que não fazem ideia de onde começar. Às vezes a pessoa está se sentindo super sobrecarregada, tá ali na angústia, tá num trabalho que ela escolheu estar ali, mas que já não tá mais palpitando o coração, que o conjunto todo não tá legal. O que essa pessoa pode fazer para falar assim, cara, eu preciso encontrar meu propósito de vida? Como ela começa a fazer isso, a olhar para esse propósito? Tá. Eu gosto muito desse como começa. Por quê? Não dá, é muito bruto. Sempre dá para a pessoa descobrir do jeito dela, sempre dá. Mas se a pessoa quer ser mais assertiva, mais rápida, é muito importante ela ter um método. Se ela não tem um método, ela precisa procurar quem tenha um método. Por exemplo, o primeiro livro que abriu minha cabeça, que explodiu minha cabeça para propósito e entender de fato o que era propósito, é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que é um best-seller. Aquele livro da capa verde que você lê ele em 40 dias, porque você tem que ler um capítulo por dia. Aquele livro ele explodiu minha cabeça. Foi ali que eu comecei, rapaz, tem algo mais poderoso aí guiando a gente, entende? Então uma pessoa que precisa começar e precisa começar de um jeito certo, tá cansado, como você disse, esse exemplo, né? Cara, procure alguém especialista que fale sobre isso. Baixa a bola, sabe? Baixa a bola, baixa o orgulho, baixa o egocentrismo e entende que tem alguém que sabe mais que você. E tudo bem, tudo bem. Que legal quando a gente consegue vestir essa sandália da humildade. É aí que começa a jornada do autodesenvolvimento e, consequentemente, você vai ser guiado a descobrir o seu propósito. E isso é fundamental, porque eu tinha isso. Até o primeiro treinamento que eu fiz de inteligência emocional, tudo que o treinador ficava falando, eu ficava confrontando aqui na minha mente. Absolutamente tudo, uma resistência. E hoje eu entendo que aquela resistência, ainda bem que eu me permiti ir quebrando, não foi no primeiro. Então, busquem alguém e já entendam que é um processo muitas vezes. Alex trouxe aqui que já está há 15 anos na caminhada. E eu chamo carinhosamente, Alex, de o raio do processo. Porque eu achava que um fim de semana eu ia mudar 35 anos da minha vida. Eu fui pronta para, assim, sangue no olho e resolver em um fim de semana. Quando eu entendi que não, eu falei, não é possível isso. E aí eu falei, cara, já que eu vou ter que passar por isso, então eu decido passar da forma mais leve e amar esse processo. Eu decidi amar o meu processo. E aí, realmente, a gente vai entrando. Posso contribuir nessa frase sua do processo? Por favor. Tem muita... eu posso dizer sem ser agressivo, mas tem muito guru trazendo soluções de acelerar processo. Uhum. E processo se vive, processo não se acelera. Tem alguma maneira de acelerar processo, Alex? Eu, Alex, acredito que tem uma única maneira de acelerar processo: humildade. Quanto mais rápido você aceitar que você precisa viver esse processo, mais rápido o processo entra em ação. Mas não quer dizer que você está acelerando o processo. E aí eu gosto de sempre falar uma metáfora. Vai fazer bolo. O bolo manda na receita você bater a massa por tantos minutos. Na velocidade X, na velocidade 2. E bater por 20 minutos. Aí você é bom no matemática, você vai lá e bate o bolo na velocidade 4 por 20. Por 20 não, por 10, né? Por 10. Pela metade. Aí o bolo tem que ir ao forno a 180 graus por 30 minutos. Aí você faz um cálculo rápido, vou colocar o forno a 360, 15 minutos. Vai dar bolo, gente?
Não vai dar bolo. Tem processo. O processo não se acelera. O processo é isso que você disse. Ama o processo. Ou se indigne com o processo. Porque tem processo que você tem que amar. Tem processo que você tem que se indignar. Mas viva o processo. Depois que o processo concluir, aí sim, aí é momento de acelerar. Porque resultados a gente acelera. O processo a gente vive. Dá para contribuir. Uau, fantástico. E o que você pensa, Ricardo, sobre a mudança de hábitos dentro da busca do propósito? Você fala aqui no seu livro de fazer uma declaração diária, você fala da busca do autoconhecimento, e isso também vai gerando uma mudança de hábitos. Como que a gente pode estar trabalhando, vinculando isso nesse caminho, e como foi para você nessa trajetória dos 15 anos? Tá, vamos lá. A mudança de hábito ela é essencial, né? Por quê? Porque Joel J falou isso no seminário que eu estava agora esse final de semana. Estava lá no Nitro 10X, o Joel J palestrou, um dos palestrantes, ele falou assim, as pessoas romantizam demais a questão de não tenho que mudar a minha essência. Cara, se você percebeu que a sua essência é podre, muda logo, porque a essência pode ser ruim. O que é a essência? A essência é aquilo que você tem dentro de você, que você passa e transfere aquilo à sua marca individual. Se a sua marca individual está sendo ruim, podre, troca logo isso, né? E a busca do propósito, como você disse, que eu falo aí no livro, tem a declaração de falar 30 dias dela, né, e repetindo. Por quê? Porque a busca por um propósito é processo. Tem gente que descobriu, né, por exemplo, eu tinha a sala do propósito no Clubhouse durante a pandemia, ninguém podia sair de casa, muita gente entrando em depressão, eu criei a sala do propósito. Todos os dias, das 5 às 7 da noite, eu ajudava as pessoas a encontrar o propósito da vida dela, ativar o propósito. Então teve gente ali, que em 3 dias dentro da sala, entendeu o método, ativou o propósito central de vida e fluiu. Mas que tipo de pessoas eram essas? Pessoas que já estavam na jornada do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Entende? Agora, pessoas que nunca tinham pesquisado sobre isso, nunca tinham ido atrás dessas informações, descobriu ali na hora? Cara, não descobre. Não descobre porque é um processo. Então, o propósito, ele está por isso que eu falei da pirâmide dos níveis neurológicos, né? O propósito, ele está intimamente ligado à evolução pessoal da pessoa. E aí, quando eu falo que descobrir o seu propósito central de vida é parar de dar murro em ponta de faca, eu estou falando assim, cara, você vai lá para o topo da pirâmide, descobrir um dos itens mais importantes, que vai derramar para as camadas de baixo. Então, se você pode fazer um sprint, colocar uma força para descobrir o seu propósito central de vida, faça isso. Descubra seu único motivo, porque nunca mais vai te faltar ânimo para levantar da cama. Significa, Alex, então, que você descobriu e você nunca mais acorda desanimado? Não, tem dia que você também acorda cansado. Também acorda querer desistir. E aí, às vezes, não é nem questão só de motivação, às vezes é falta de proteína, falta de vitamina. Muitas vezes é isso, é comer errado, dormir errado. Isso causa também esse desânimo. Então é fisiológico o problema, mas o que sempre me ajudou nesses momentos de pensar errado, pensar inexistência, o que sempre me ajudou é o quê? Eu já sabia o porquê que eu nasci. Eu sei que eu sou um semáforo, e só eu posso ser o semáforo do jeito que eu posso ser nesse mundo. E é isso que me motiva a cada manhã. Há mais de 15 anos a ser o semáforo na vida das pessoas. O que é ser o semáforo? É ser as pessoas chegar em mim precisando de alguma direção. Qual que é a função do semáforo? Precisa de alguma direção. Para, segue, ou cuidado, presta atenção, ou vira para cá, vira para lá. Entende? Isso me motiva, isso me reabastece. Eu falo isso no livro. Quando você descobre o seu PCV, você descobre uma energia que eu ainda não consegui catalogar, não achei nenhuma catalogação dela para poder dizer, mas eu sei que é uma energia que nos alimenta ao ponto
de saciar até a nossa fome. Alex, como assim? Eu dou o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele estava fluindo no PCV dele, a única coisa que só ele poderia fazer, e ele estava sem comer, e os discípulos foram buscar comida, e ele estava ali alimentando, fazendo aquilo que só ele podia fazer na vida daquela mulher, naquele poço. O pessoal chegou e falou, mas ele quer comer? Ele não tenho fome agora. Mas como? Alguém deu comida para ele? Não, o PCV, quando você está fluindo no seu PCV, até a fome vai embora. Mas eu tenho certeza que a hora que acabou o momento de fluidez, a fome veio e ele comeu. Sim. Entendeu? Mas é poderoso demais descobrir o PCV, gente. É poderoso demais. E é interessante, né? Porque a gente ouve muito, o propósito retribui. E o propósito é o oferecer, é o legado, é a entrega, né? É exatamente isso que você falou agora. Enquanto nós estamos nessa dispensação, a gente parece que a gente se anula em prol do outro, mas é tão estimulante, é tão gostoso, é tão fortalecedor, que nada é mais importante do que essa entrega. É muito bom mesmo. E nós somos retribuídos, porque é tão grandioso você ver uma transformação. Então, viver o propósito vale a pena. Top, Ju. E em geral as pessoas me perguntam assim, Maria, como é que você tem motivação para fazer o tanto de coisa que você faz? O que te motiva, assim? A sua energia não acaba? Eu falo, acaba. Eu também canso. E nós trouxemos muito isso, né, Ju, assim, nas lives anteriores, de que é possível sorrir mesmo em meio às lágrimas. Que pode estar as coisas um caos, mas quando tu sabe qual é o teu propósito, a gente passa aquilo com leveza, com paz no coração. E nós trazemos isso justamente para as pessoas não imaginarem que é um mundo de arco-íris e que nós, assim, só emoções boas. Não, nós lidamos com diversas emoções também, porque continuamos sendo humanos. A diferença é que nós temos estratégias e nós temos um conhecimento para lidar com isso de uma forma melhor. E falta 5 minutos para encerrar a nossa live, mas eu ainda quero te fazer uma pergunta, porque talvez tem pessoas enfrentando esses desafios e não sabem. Quais são os maiores desafios que as pessoas encontram na busca do seu propósito? E aí eu vou pedir para você responder e já fechar, por favor. Uau, que top! Os maiores desafios que as pessoas encontram na busca do seu propósito. Eu vou dizer que é o maior de todos. A falta de humildade. A falta de humildade é o que mais impede a pessoa a encontrar o propósito. Por quê? Porque ela precisa de alguém que a ajude. Ela precisa de alguém que a guie. Ela precisa ter alguém que vai saber mais que ela. Entende? A falta de humildade. E vou falar um segundo. Depois, a aceitação. Porque às vezes ela tá com tanto desejo de viver uma coisa que não é dela, não é para ela viver, e aí ela fica querendo viver o propósito de outro, porque o propósito do outro parece ser mais legal, e o dela não parece ser legal, porque o dela parece que vai doer, e aí ela não aceita. Mas eu posso dizer francamente, viver o propósito central de vida não gera dor. Em nenhum momento. É o que está escrito na palavra do Senhor. A bênção de Deus vem e não acrescenta dores. O propósito central de vida não gera dor. Viver o propósito central de vida nunca vai gerar dor. Vai gerar desafios, vai gerar dificuldades, mas dor ao ponto de tipo, não quero mais viver. Não, pelo contrário. O propósito central de vida sempre vai te dar alegria e força para querer viver cada vez mais. Quando você descobre o seu propósito central de vida, você fica assim, cara, eu quero ter 120 anos de idade ainda com energia, porque eu tenho coisa para entregar. Eu quero entregar. Tem gente ainda para me conhecer. Exatamente. Topíssimo. Jô, nós temos 3 minutos. Eu tô aqui no controle do nosso time, gente. Maravilha. Bom, pessoal, eu indico mesmo o livro do Ricardo. Como que a gente consegue, entrando na sua página do Insta, como que a gente faz, Ri? Tá. Para conseguir o livro,
Propósito Central de Vida, ele está no site da Editora Pris, porque é a Editora Pris que quem me lançou, Brasil e nível mundial. O site da Editora Pris consegue comprar. Na Amazon consegue comprar. No Mercado Livre consegue comprar. Nas livrarias espalhadas pelo Brasil você consegue comprar. Tá? E nos meus eventos, nos meus treinamentos, eu sempre estou ali. E aí, quem conseguir estar no meu treinamento, compra. E se quiser, eu dou uma dedicatória. Com muito E carinho. onde são os seus treinamentos? Onde e a cada quanto tempo eles acontecem? Onde as pessoas vão buscar essa informação? Os meus treinamentos, a minha base é São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu faço muito mais treinamentos ali. Mas o PCV está tão fluindo que a gente já está criando base em São Paulo, está criando base em Campinas, Londrina, Maringá. Então, daqui a pouco a gente está na Praia Grande. E vamos indo, gente. Aonde chamar a gente vai entregar treinamento, palestra, e sempre com muito amor, com muita fluidez, muito respeito, acima de tudo, pelas pessoas e pelas suas crenças. Só para me despedir, a linguagem do livro é excelente, não é nada técnico, assim, é tudo que você vai encontrar aqui, vai agregar, vai contribuir e vai te motivar. Vale a pena de verdade. Eu agradeço, Ri, a oportunidade de estar aqui, é um privilégio para mim estar com você, com a Maria. Estou à disposição de quem precisar e uma ótima noite, um final de feriado para todos nós. Obrigada. Faça suas considerações, por favor, Alex. Eu agradeço a oportunidade, a rica oportunidade de poder contribuir com um tema que eu sou apaixonado, né, gente? O meu PCV é ajudar as pessoas a encontrar isso aí. Então, propósito é o que motiva, é o que transforma vidas, transforma famílias, transforma futuros. E é assim que a gente consegue mudar o mundo. Disse um grande sábio, ainda não tem quem foi que escreveu isso, mas os escritos mais antigos dizem que foi um padre que escreveu isso. Se você quer mudar o mundo, mude você, porque você se muda, você muda o seu redor vai se mudando até que você consiga alcançar o mundo. Então, beijo no coração de vocês, gratidão demais. Estou aqui precisando, só chamar que a gente vem contribuir mais. Fantástico, eu agradeço demais, Joelma, por estar aqui com a gente. Agradeço a você, Alex, por contribuir e queremos parte 2. Eu acho que esse assunto ele ainda rende muito, tem várias outras perguntas que eu ainda gostaria de fazer. Agradeço a Josi, que não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas eu tenho certeza que ela vai assistir a live. Esse é um projeto que nasceu no coração dela e nós desenvolvemos juntas. Então, eu quero realmente agradecer cada um que esteve aqui com a gente. Se você chegou no finalzinho, está chegando agora, não te preocupe. Eu vou deixar salvo, vou colocar a Joelma e também a Alex como colaboradores para que fique no feed deles. Então, muita gratidão. Beijo. Fazer uma foto. Fazer uma foto bonita aqui, gente, sorrindo. Acho que foi. Beijão, gente. Beijão. Tchau. Tchau.